Ouvir sobre isso. Isso respinga no presidente Lula? O fato de ele ser filho do presidente Lula vira notícia, isso jornalisticamente precisa ser tratado? Sem nenhuma dúvida. Viver é fazer política, Fabíola. Nós estamos tropeçando em política a todo instante. É evidente que esse caso será explorado politicamente, sobretudo conhecendo, como conhecemos todos, os adversários do Lula. Estamos falando do Bolsonaro, do bolsonarismo. É óbvio que isso aqui, para eles, é um prato cheio, né? Agora, quer me parecer, Fabíola, que esse caso precisa ser tratado com muita responsabilidade por nós, da imprensa, pelo presidente Lula, pelo seu filho. Não dá para reagir de forma convencional diante de um episódio como esse, né? Estamos tratando de um caso de uma mulher que foi prestar uma denúncia de que está sendo agredida em casa, agressões físicas, psicológicas, morais, né? É preciso tratar com muita seriedade esse caso. E o próprio Lula deveria abstrair. É óbvio que isso vai ser explorado politicamente, mas o Lula tem outros compromissos. Ele tem uma pauta que ele abraçou, ou que pelo menos diz ter abraçado, que é uma pauta de valorização de gênero, de valorização da mulher no mercado de trabalho, combate à violência. Ele foi muito criticado porque não nomeou uma ministra para o Supremo Tribunal Federal, criticado inclusive em casa. Ele tem compromissos com essa agenda, então ele deveria tratar esse assunto com a seriedade que ele merece. Devia chamar o filho para conversar, como qualquer pai faria num episódio, ou deveria fazer num episódio como esse, né? Ver se o filho dele está tratando adequadamente essa pessoa que diz ter sido agredida por ele, né? Então, acho que o Lula, abstraindo toda a exploração política que será inevitável, ele deveria tratar esse caso como um caso exemplar, seja do ponto de vista familiar. Ele é o pai do suposto agressor, de quem está sendo acusado de agredir a uma mulher, né? A visibilidade será enorme, então ele precisa tratar esse caso com a seriedade que o caso requer. Nós outros também aqui precisamos tratar com toda a seriedade. Agora, não é possível que a gente negligencie um caso como esse, que, pela visibilidade que tem, será exemplar do ponto de vista da forma como o país trata as mulheres. Estamos diante de uma mulher que se diz agredida, diz que sofreu agressões, inclusive físicas, psicológicas, morais, e há uma infinidade de maneiras de fazer prova disso. Ela diz ter sido afastada do emprego, ela diz ter sido atendida em hospitais, ela diz ter sido ofendida em redes sociais. Então, há como fazer prova do que está sendo dito. Então, é preciso que a gente exija que esse caso seja levado às últimas consequências, que ele seja tratado com seriedade também pelo judiciário. É uma mulher que está tratando disso, é uma juíza, há de ter um pouco mais de sensibilidade, né? E o presidente precisa tratar, se não como presidente, como pai, ele precisa tratar esse caso com a seriedade que o caso requer, independentemente da exploração política que será feita, mas esse caso, pela visibilidade que tem, ele é exemplar. É exemplar porque, dependendo do seu desfecho, nós vamos saber se no Brasil a legislação que protege ou que hipoteticamente protege as mulheres, ela está oferecendo a proteção real, que estamos diante de um agressor que tem um poderio político, econômico. Estamos falando do filho do presidente da República, né? Então isso tem que ser tratado, Fabiola, por todos nós de forma exemplar, pela imprensa, pelo judiciário, pelo próprio Lula. E a oposição, se tiver um pouco de responsabilidade, também será responsável no trato com esse assunto. Agora, da oposição, não espero muito. Agora, todos nós precisamos tratar com muita seriedade esse episódio, Fabiola. Quando você diz de ele falar, você falou muito bem, ele chamar o filho, mas ele tem que se pronunciar publicamente, ô Josias, porque Eu me recentemente pronunciaria. o Lula falou sobre o caso Daniel Alves, falou sobre o caso Robinho, né? Lula,
a oposição, como você falou, pega uma frase dele fora de contexto, que é muito horrorosa quando você ouve essa frase fora do contexto do discurso dele, quando ele está defendendo as mulheres e falando contra a violência contra a mulher. Ele fala assim, quer bater em mulher, vai bater longe daqui. Mas é um contexto que ele fala, mas tiram essas aspas dele, jogam essas aspas dele, quer bater em mulher, vai bater longe daqui, que é muito ruim, né? Lula tem falado sobre a violência contra a mulher, e agora o filho dele é alvo disso. Você acha que publicamente ele tem que falar, então, não apenas reservadamente com a família? Eu não tenho nenhuma dúvida, Fabíola, não tenho nenhuma dúvida. Nós brasileiros, somos confrontados muito frequentemente com um desafio, que é o desafio de provar que a lei vale para todos. Muito frequentemente, verifica-se que não é o que ocorre. A lei tem até um brocardo latino, dura lex sed lex, né? A lei é dura, mas é a lei e deve ser aplicada de forma igual para todo mundo, mas no Brasil vale o dura lex sed latex. A lei é dura, mas estica. Então, neste caso, esse é um desses casos em que a lei pode ser esticada para beneficiar o suposto agressor. Vamos falar suposto, o processo está só começando, né? O presidente da República, qual seria o papel adequado para um presidente da República que tem o filho acusado de agredir a sua companheira? Era fazer um pronunciamento e dizer, eu não quero nada por meu filho além da aplicação da lei, com toda a severidade que o caso requer. Então, se é culpado, que seja feita a investigação, e eu assegurarei, como presidente, que o governo se distancie disso, que não haja nenhum beneficiamento ao acusado por ser filho do presidente da República. Então, eu não quero nada além da aplicação da lei. Eu acho que ele ganharia, ele ganharia outra dimensão diante desse episódio se fizesse um pronunciamento desse tipo. Olha, é meu filho, mas não quero nenhuma proteção. Que seja feita a investigação e que sejam aplicados, se eventualmente ficar demonstrado que houve a agressão, que seja aplicada em relação a ele o que preceitua a lei. O presidente se engrandeceria se fizesse isso, Fabíola. Não sei se fará,